Já estamos de volta aqui com Bem Assim e agora, pessoal, vamos falar do coração. É o seguinte, no último dia 21 agora de junho começou o inverno e durante essa estação há um aumento dos problemas cardiovasculares. E quem vai explicar para a gente sobre essa questão desse aumento e também dar muitas dicas para a gente se cuidar durante essa época do ano é a cardiologista Júlia Mendonça, que já está aqui comigo, essa fofíssima, que eu sinto saudades dela. É um prazer estar aqui com vocês, é sempre muito bom. Nossa, ai, concordo. Verdade. Me diga, Júlia, também diga para o pessoal de casa que está nos assistindo, é verdade mesmo essa coisa de agora no inverno aumentar essa questão dos problemas cardiovasculares? Na verdade, é uma verdade. Devido à mudança da temperatura, o que é que acontece? Os vasos sanguíneos, que são os vasos que levam sangue para vários órgãos do organismo, eles sofrem uma vasoconstricção. O que é essa vasoconstricção? Diminui o diâmetro dele. Então, assim, isso tem uma maior dificuldade para levar sangue para os órgãos, que acontece também justamente com o coração, que é um órgão altamente vascularizado. Então, ele sofre realmente com o inverno, essa exposição à temperatura fria. E quais são esses problemas que podem ocorrer com o coração? Principalmente o infarto. Na época do inverno, o infarto aumenta cerca de 30%. Mas não só isso, tanto o aumento da pressão, como os vasos eles ficam mais fininhos, acontece essa vasoconstricção, aumenta o nível da pressão, como arritmia, acidente vascular cerebral, tudo que tem a ver com a questão da vascularização. Aí, realmente, o inverno predispõe a um risco maior. Então, o pessoal tem que ficar bastante atento. É verdade. A gente teve recentemente a campanha da gripe, né? A campanha de vacinação contra a gripe. Inclusive, me parece que ela ainda está ocorrendo até durarem os estoques. Prorrogou mais o prazo. Foi? Pronto. Isso. A vacina, ela vai ajudar, principalmente os idosos? Ela ajuda como um todo, na verdade. Tanto para a questão cardíaca, mas também para os problemas respiratórios. Porque como é uma época que aumenta muito mais a virose, uma infecção das vias aéreas, a pneumonia, e como o idoso, ele é uma criatura que está mais predisposta realmente pela fragilidade, aí realmente a vacina da gripe é muito importante no contexto geral. Agora, a questão cardiológica realmente é mais a questão da prevenção mesmo, da exposição. Você falou do infarto, né? Que ele aumenta em cerca de 30% durante essa época, Júlia. É verdade que ele acontece mais pela manhã? Explica pra gente. Geralmente pela manhã, pelos níveis de cortisol que são liberados, acontece maior justamente essa vasoconstricção que eu falei. Então, esse período da manhã é que a pessoa está mais predisposta. Não só ao infarto, como também um AVC. É o que a gente orienta até que os pacientes eles têm que estar muito bem medicados, principalmente no período da manhã. Por isso que é sempre bom fazer aquele monitorização ambulatorial da pressão arterial, porque ela vai fazer um mapeamento da sua pressão e ver como é que você está protegido de manhã. Isso para quem são justamente para os hipertensos. Certo. É possível identificar sinais e sintomas e conseguir salvar até mesmo uma vida? Com certeza, assim, a questão da observação. Você vê alguma pessoa ao seu lado começar a passar mal, ficar mais sudoreico, começar a suar mais, ficar com a pele mais fria, mais branquinho, com sinais como se fosse desmaiar, você tem que dar um atendimento, né? Geralmente você deita aquela pessoa, afasta as pessoas que estão em volta e deixa com que ela respire mais e procura ajuda o mais rápido possível para poder a gente impedir que ocorra uma coisa mais séria para aquela pessoa. E foi ótimo você falar isso, porque geralmente, né, tem gente que já começa a massagear o coração. Não é bom fazer isso, né, Júlia? Não é. E outra coisa, assim, procurar ver se a pessoa, dentro daquela situação, mas ver se está acompanhada de alguém, procurar alguma informação, se tem alguma patologia associada, porque já norteia as medidas que devem ser tomadas. E quando chegar a ajuda, você já tem alguma coisa para contar. Na verdade, é manter a calma. Tudo é manter a calma na situação. Tentar manter a calma ali naquela situação, né? E evitar aquela aglomeração, porque às vezes as pessoas, todo mundo chega junto para ajudar. Querendo ajudar, né? E tá tentar administrar, ver quem é que é da área de saúde e tentar, no caso, reger aquilo ali da melhor maneira. Tá certo. E quais são as dicas, então, para o pessoal não ter problemas cardíacos, enfim, evitar durante essa época do ano? Na verdade, o que é que deve se fazer? Sair mais agasalhado para fazer a sua atividade física. Evitar, num dia muito frio, realmente sair, fazer mais essa atividade física no ambiente fechado
E naquele dia frio que é suportável, você sair agasalhado. Outra dica importante, quando está na atividade física, no dia frio que sente calor, não tire o agasalho. Mantenha o agasalho. Para não dar aquele choque térmico, que fala? Por causa do choque térmico, porque quando você está com calor, na atividade física, na temperatura mais fria, que você tira, aí aumenta o quê? Essa vasoconstricção que eu falei. Então, aí é que os sintomas podem aparecer, podem piorar. E assim, aquela pessoa mais idosa, realmente evitar essa exposição desnecessária ao frio, tentar se proteger mais. Eu não estou falando de deixar de fazer exercício, mas procurar realmente um lugar mais resguardado nessa época. E, claro, num dia que tiver uma temperatura tranquila, mais friazinha, se protege, mas vai fazer sua atividade física. Isso. Até porque aqui a gente sabe que o nosso inverno ele não é tão rigoroso quanto em outros estados. Mas, geralmente, logo cedo, né, quando está amanhecendo, as temperaturas elas estão ficando baixas. E a gente sabe que os idosos gostam de acordar cedo e gostam de se movimentar cedo, né? Na verdade, tem que se adequar, né? Tipo, também o que eu observo muito na região da gente, a chuva de manhã. Isso, né? também isso. Acontece aquela chuva pela manhã e durante o dia depois abre aquele solzão. Então, assim, adequar o horário, não deixar de fazer, adequar o horário, o local, a situação mesmo. Se hidratar mais, porque a gente não percebe, mas o frio desidrata. Ele desidrata. A gente não tá suando, né? A gente vê como a pele da gente fica mais ressecada. Do mesmo jeito também acontece com o organismo todo. Então, se hidratar mais, ter mais esses cuidados. Certo. E a questão da alimentação saudável, independente da estação, né? Era isso também que eu ia perguntar, né? Tem muita gente que às vezes no inverno, a gente sabe, tá mais friozinho, né? Eu vou dar uma descuidada aqui. É verdade. Não é bom, né, Júlia? É verdade. Realmente, independente da estação do ano, é se cuidar, é evitar comida gordurosa, evitar fritura, evitar o sal, né? E a questão realmente é como sempre eu reforço toda vez que venho aqui. A questão da medicação, quem tomar a sua medicação, ter controle rigoroso dos seus horários, né? Realmente se cuidar. Colegas, amigos, familiares que sabem que tem pessoas próximas que possuem problemas cardíacos também precisam ficar mais atentos para qualquer anormalidade estar ali disposto a ajudar, Júlia? Com certeza, com certeza. Quando você sabe que um parente seu já tem uma patologia, uma doença, você tem que ficar mais atento e também você tem que se cuidar pela questão da hereditariedade, né? Então, assim, tem isso. Né? Tem hereditariedade. Então, se você tem um pai, uma mãe, um tio com diabetes, hipertensão, história de doença cardíaca, já é aquele sinalzinho amarelo que você realmente tem que se cuidar. E assim, é tentar manter mesmo a questão do exercício físico. O exercício físico, ele transforma as pessoas. E não é só a alimentação, você tem que aliar o exercício físico com a alimentação. Jamais deixar só um esquecer do outro, porque um complementa o outro. A questão do metabolismo está sempre ativo, então realmente precisa que tudo esteja bem engrenadozinho. E é questão só de hábito, na verdade. Muito bem. E aquela dica para fechar é não esquecer a medicação, né? É verdade. Não esquecer a medicação, não esquecer de se agasalhar quando for caminhar. Não, quando sentir o calorzinho, não tire esse agasalho de jeito nenhum. E assim, a gente não está falando aqui para não parar de fazer exercício. Continuar se prevenindo, mas manter os seus hábitos. E procurar também se adequar àquele melhor horário, né? É isso. É evitar aquela chuva, verdade. Como diz a minha mãe, aquela frieza de logo cedo. Acontece muito no consultório. Eu digo, e aí, tá caminhando? Assim, doutora, nesse inverno não tá dando. Eu digo, bora ver um outro horário? Então, assim, é o jeitinho que a gente sabe, como o jeito como o brasileiro sabe lidar com as coisas, é colocar na nossa saúde também. Muito bem. Não é verdade? Maravilhosa, sempre. Olha só, gente, coisa mais linda. Júlia, contatos e redes sociais. Então, pessoal que está nos assistindo, que quer, quem sabe, saber sobre outros assuntos com você, como é que eles podem entrar em contato? Eu atendo no Hospital Humanité, o telefone é 3022-9595. Tem a rede social do Hospital Humanité e, assim, qualquer coisa a gente está à disposição, inclusive no Instagram, respondendo questionamentos, esclarecendo dúvidas. Estamos aqui. Muito bem, maravilhosa. Muito obrigada mais uma vez, agradeço, pela sua presença aqui. Sucesso e um bom dia para você. Obrigada a nós todos. E você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda. Tem muita coisa boa para rolar aqui no Vem Assim e eu estou voltando já já.